Hoje vamos aprender de onde vem a fórmula da soma finita de uma progressão geométrica, né? Que fórmula que estamos falando? Essa fórmula aqui, chamada Sn, que seria Sn seria soma, S de soma, até n termos que eu queira, né? Então, Sn é igual ao A1 vezes, quando não tem nada vezes, né? Tem um pontinho aqui. Esse Q, que a gente chama de razão, elevado a n, que é o número de termos que a gente quer somar, né? Menos 1 dividido pela razão menos 1. Bom, só recapitulando um pouco de progressão geométrica. Progressão geométrica tem alguns elementos que é regularmente utilizados, né? Então, a gente vai ver a letra n, que é o número de termos. A gente vai ver esse termo geral de uma progressão geométrica, que a gente chama de AN, ou enésimo termo. E a gente tem também o que a gente chama de razão, que é sempre dado por qualquer termo da nossa progressão geométrica, dividido do seu antecessor. Vamos para um exemplo aqui. Então aqui eu escrevi uma progressão geométrica e queremos encontrar a razão. Por exemplo, podemos utilizar esta fórmula aqui. Então a razão, que chamamos de Q, é igual a qualquer termo. Eu vou pegar o 16, então o 16, e dividir pelo seu antecessor, que é o 8, né? Quanto é 16 dividido por 8? 2. Note que a razão é 2 mesmo, pois de um termo para o outro, a gente vai multiplicando por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E assim vai, né? Então, a razão é o valor que a gente multiplica cada elemento da nossa progressão geométrica para encontrar o próximo, né? Então, como que a gente utiliza o AN? Né? Supor que eu quero encontrar o 16. O 16 é o quinto termo da nossa progressão geométrica. Então, o A5, pois é o quinto termo, é igual ao primeiro termo, né? A1, estou usando essa fórmula. A1 é o nosso primeiro termo, que é 1, vezes a razão, elevado a n, que é 5, menos 1. Então, é 1 vezes q elevado a 5 menos 1 é somente q, né? Já que substituir que o q a gente já descobriu que é 2, né? Então, 2 elevado a 5 menos 1, que é 4, né? Seria, então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é justamente o 16, que é o quinto elemento da nossa progressão geométrica. Então, é dessa forma, resumir aqui um pouco sobre o que é progressão geométrica. E o questionamento que a gente tem sobre essa aula é sobre a soma, né? Supor que queremos somar até o quinto elemento, que é o 16. Como que a gente teria que fazer? Vou fazer aqui em vermelho a progressão, lembrando que é essa progressão aqui que a gente está trabalhando. Então, seria o S5, né? S5 seria 1 mais 2 mais 4 mais 5 mais o 16. Somando, então, temos que o resultado da soma desses 5 termos da nossa progressão geométrica é 31. Porém, se é uma progressão geométrica com 100 termos, né, muitos termos, acaba que não é tão trivial utilizar esse método, né, porque é muito trabalhoso. E para isso, temos, então, as fórmulas, né? Só que a gente, comumente, quando estamos estudando para vestibular, ou até mesmo na escola, né, no Enem, a gente apenas decora, mas não sabe, não tem curiosidade de saber, talvez, da onde vem essa fórmula. E é isso que eu vou mostrar hoje nesse vídeo. Bom, então, de maneira geral, como que seria a soma de n termos, né? Seria pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, e assim vai até o penúltimo, até o último termo. Então, a gente pega todos os elementos da nossa progressão geométrica e soma, ou até, não necessariamente todos, podem ser até, eu quero somar até o quarto, quinto, né? Mas, de maneira geral, seria dessa forma. Porém, o que a gente pode fazer, né? O A2, como que a gente pode reescrever ele? O A2 seria igual ao primeiro termo, como uma progressão geométrica, a gente sempre, para encontrar o próximo, a gente multiplica pela razão. Então, nesse caso, a gente multiplica por uma vez a razão. Então, ficaria o A1 vezes Q. E como que seria o A3? Seria o nosso A1 vezes Q, que seria o A2 até aqui, né? Vezes Q novamente, chegamos no A3, né? Ou melhor, nosso A3 seria o A2 vezes a razão. O A2 é esse que a gente já encontrou aqui, né? Então, seria A1 vezes Q vezes esse outro Q aqui. Então, seria A1 vezes Q ao quadrado. Seguindo essa ideia, o A4 seria o A1 vezes Q ao cubo. O A5 seria o A1 vezes Q
elevado a 4. Então assim a gente segue até o AN, que seria o último termo. Então seria o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Note que esse valor, que 4, por exemplo, é sempre uma unidade a menos que o N. Então, de forma geral, a gente pode escrever assim, né? O AN é igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1, que seria o nosso último termo, né? Então vamos pegar esse rascunho que a gente fez aqui e vamos reescrever o nosso SN. Fica como? A1 é A1 mesmo, né? Mais A2 a gente encontrou que é A1 vezes Q, mais o A3, né? Só que o A3 ele é o A1 vezes Q ao quadrado. O A4 seria então o nosso A1 vezes Q ao cubo. E assim a gente soma então até o A1 vezes Q a N menos 2, que é o penúltimo termo, né? Mais o último termo AN, que é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Certo? Bom, o que podemos fazer agora? Eu posso, né? Desde que eu obedeça às regras matemáticas, multiplicar ambos os lados da igualdade por Q. Então, como que a gente faz? Repito o SN vezes Q igual ao outro lado agora vezes Q, né? Porque o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro para manter a igualdade. Então ficaria como? A1 vezes Q. Aqui, como que fica esse termo aqui, né? A1 vezes Q ao quadrado, né? Por quê? Seria A1 vezes Q, né? Q vezes Q, a gente conserva a base e soma os expoentes, né? Aqui não tem nada, então é 1. Então ficaria Q ao quadrado. Por isso que ficou aqui, então, este Q ao quadrado, né? Analogamente, a gente segue. Então, este termo aqui, perdão, aqui, né? Este termo aqui seria o A1 vezes Q ao cubo. Mas a gente vai seguindo essa multiplicação. Aqui como é que fica? Seria, então, A1 vezes Q elevado a N menos 2 vezes Q. Aqui a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, né? Então seria Q elevado a N menos 2 mais 1, né? Então seria Q elevado a N menos 1, certo? Então a gente pode reescrever ali. Seria A1, vai ter um sinal de mais aqui, né? A1 vezes Q elevado a N menos 1. E o último termo seria A1, seria Q elevado a N menos 1 vezes Q, que seria Q elevado a N, né? Então paramos aqui. Então o que a gente fez? Só recapitulando. Pegamos aqui essa expressão aqui e multiplicamos pela razão Q. Agora a gente pode subtrair uma da outra. Eu vou pegar essa de baixo, que eu vou chamar de 2, e subtrair da equação 1. Então fazemos aqui 2 menos A1. Como que fica? Deixa eu pegar um espacinho aqui. Seria então SNQ menos SN. Então peguei este termo que está na esquerda da igualdade menos o termo que está na esquerda da igualdade na outra equação, né? Da mesma forma, eu pego o que está à direita da igualdade da equação 2 e subtraio do que está à direita da igualdade da equação 1. Porém, podemos analisar o quê? Que tem termos iguais aqui, né? Então, esse A1Q, que é um mais, né? Perdão. Esse A1Q eu posso simplificar com esse, A1Q ao quadrado com esse, A1Q ao cubo com esse. Aqui teria o A1 vezes Q elevado a menos 2, que também elimina com A1 elevado a N menos 2 da primeira. Esse A1Q elevado a menos 1 da primeira simplifica com esse A1Q elevado a N menos 1 da segunda. Sobrando o que, então? Sobra o A1 e o A1Q na N da outra, né? Lembrando que é a segunda equação menos a primeira. Então, a primeira é esse termo aqui, A1Q na N, menos o próprio A1 da primeira equação. Então, a gente ficou somente com essa expressão para trabalhar, né? Trouxe ela mais para o meio aqui para ficar mais fácil. Então, o que a gente pode fazer aqui na esquerda da igualdade? Temos SN aqui e SN aqui, né? Então, vamos colocar ele em evidência, SN, que multiplica, então, o Q menos 1, né? Se eu fizer a distributiva aqui, eu volto para o que era antes. Igual, aqui a gente tem o A1, né? Podemos pôr em evidência.
que multiplica q elevado a n menos 1 também. Se eu fazer a distributiva novamente, eu volto para o que era antes. Como queremos encontrar o Sn, vamos isolá-lo, né? Vou até fazer de vermelho, depois já vai finalizar aqui. Sn, portanto, é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Ou seja, eu passei esse termo aqui dividindo para o outro lado, né? Então, assim, conseguimos provar, a partir aqui do termo geral, digamos assim, da soma, né, dos termos da nossa progressão geométrica. Utilizei alguns artifícios matemáticos, né, para melhorar um pouco a nossa expressão. Coloquei tudo em função de A1 e a razão. Multipliquei por Q aqui, que é a nossa razão, e subtraí a equação 2 da equação 1. Aí apenas chegamos aqui a essa expressão aqui de baixo. Trabalhamos com alguns artifícios matemáticos, como colocar em evidência alguns termos semelhantes, e conseguimos então chegar ao que queríamos, né, que é a própria fórmula que queríamos provar no início da aula, né? Espero que tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Obrigado e até a próxima aula.